Boa tarde a todos. Ao cumprimentar vossas senhorias, também meus colegas, ministro Marcos Galvão também, e o José Levi, que é secretário executivo da Justiça. No dia de hoje, por convocação do presidente da República, nós tivemos já três reuniões para tentar esclarecer um pouco mais e dar as informações necessárias ao mercado brasileiro e também ao mercado de importadores, ou os nossos, que somos os exportadores, sobre os últimos acontecimentos na Operação Carne Fraca, que foi deflagrada na sexta-feira. Nós, do Ministério da Agricultura, junto com a Polícia Federal, estamos fazendo os levantamentos necessários para ter as informações mais precisas e, portanto, tranquilizar os consumidores brasileiros e também, através da reunião que tivemos com os embaixadores, de dar uma mensagem a esses países de que as coisas que estão acontecendo no Brasil, elas não são generalizadas, muito pelo contrário. Nós temos um sistema muito forte, muito robusto, reconhecido pelo mercado internacional. Quando da exportação dos nossos produtos, nós checamos toda a qualidade e, ao chegar nos países de destino, todas essas mercadorias são novamente fiscalizadas, checadas, saber se elas estão dentro dos padrões que são colocados. Nenhum mercado internacional é realizado sem que antes haja um reconhecimento dos sistemas de fiscalização, de sanidade entre os países. Assim que se estabelece o primeiro contato para fazer uma exportação de mercadorias, vem desses países as exigências mínimas que eles querem para poder comprar produtos brasileiros. Nós discutimos essas normas. A partir do momento aceito no papel essas normas, vem a área de campo, onde os países mandam seus técnicos para cá, para verificação se daquilo que estão nos procedimentos de papel efetivamente está acontecendo no campo. E essa recíproca também é verdadeira por parte do Brasil. Sempre que nós formos comprar alguma coisa de um país, autorizar a importação de qualquer tipo de alimento, lá vamos nós, com os nossos técnicos do MAPA, fazer as vistorias necessárias para que a gente possa fazer. De modo que o sistema que o Brasil tem, eu tenho repetido muito isso, é um sistema robusto, forte, porém, ele não é infalível quando nós trabalhamos com pessoas. E das 4.837 unidades de produção animal que nós temos, ou de transformação de carne animal, apenas apenas 21 dessas empresas estão sob suspeita. Das 21, 3, o Ministério da Agricultura preventivamente fez a interdição, e nós vamos fiscalizar, vamos olhar os procedimentos agora e ver qual o tempo que nós podemos liberar para que elas voltem a trabalhar. As demais das 21, ou seria melhor 18 delas, estarão a partir de hoje, já estão num regime especial de fiscalização. O que é isso? Significa que qualquer expedição que ocorrer num desses frigoríficos ou numa dessas plantas só sairá de lá com a presença de um fiscal, de um técnico do Ministério da Agricultura, ou mais de um, já que nós estamos num regime especial. Então, isso é para tranquilizar os nossos consumidores internos de que nós temos um processo, mais uma vez, forte, robusto, e que, infelizmente, por pessoas envolvidas, nós tivemos um problema aí na condição do dia a dia. Então, dito isso, eu gostaria de ficar à disposição, tanto eu quanto os meus colegas, para responder questionamentos que vocês ainda, porventura, tenham sobre esse assunto. Eu disse aqui na reunião com os embaixadores de que a transparência é o melhor remédio para essa hora. Não se pode fazer absolutamente nada sem ser transparente e comunicar ao mercado tudo o que vem acontecendo e fazer as alterações que tem. Também na reunião que tivemos com as empresas, elas colocaram, aliás, melhor dizendo, não foram as empresas, são as associações que as representam, junto com a CNA,
todos eles defenderam o ponto de que nós temos que ser rigorosos, nós temos que ser efetivos e rápidos para resolver esses problemas. Ninguém quer passar a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Portanto, o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura e meus colegas que estão aqui, estamos prontos a responder os questionamentos que vocês tiverem e vamos aproveitar, com toda certeza, esse momento de mandar mensagens para os consumidores internos brasileiros de que não há problema nenhum no consumo de produtos de origem animal fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, que foram levantados nos últimos dias e que é uma operação que já dura há 2 anos, ou tem 2 anos de duração, portanto, estamos chegando no ápice dela agora e o Ministério da Agricultura e o governo estarão prontos a contribuir com a Polícia Federal para resolver de vez esses problemas. Obrigado. Primeira pergunta, Giovana Teles. Reiteramos que é necessário falar no microfone porque a coletiva está sendo transmitida pela NBR. Boa noite, então, ministro Blairo Maggi. Eu gostaria de tirar uma dúvida inicial. São 21 sob investigação. Nesses 21 estão incluídos os 3 que foram fechados? Ou são 3 mais 21? Ou são 22 sob investigação? Não, os 3 são dentro do 21. Tá. 21 no total, 3 foram suspensos preventivamente pelo Ministério. Na sexta-feira, os senhores tinham dito que ia se iniciar uma força-tarefa nesses frigoríficos a partir de segunda-feira. Quantos funcionários vão? São para os 21? São apenas para os 3 que foram fechados? Em que é que essa auditoria que o presidente Temer falou na reunião difere da fiscalização normal que os senhores fazem? E para o embaixador Marcos, já houve algum pedido de embargo, mesmo que provisório, de algum dos países importadores? A China, por exemplo, teria demonstrado esse interesse, teria feito esse embargo? Bem, o número de pessoas envolvidas para fiscalizar esses 21 é o número necessário que nós vamos colocar à disposição para fazer essas fiscalizações. O que durante esse período vai acontecer? Nós vamos checar os procedimentos, vamos olhar o inquérito que a Polícia Federal fez e ver quais são os pontos ali observados. E vamos, então, a partir daí, fazer uma retrospectiva dentro do processo. Por exemplo, tem algumas plantas que estão aqui, que estão citadas nesse inquérito, de que houve a troca de fiscais, que é um dos elementos da investigação. Muito bem. Nós vamos ter que olhar no nosso histórico o porquê dessa troca. Se foi uma troca involuntária, se lá atrás o superintendente arbitrariamente tomou a decisão de trocar esse fiscal ou não. Então, a partir da nossa fiscalização, nós vamos olhar. Há que se dizer que, depois que eu cheguei como ministro no Ministério da Agricultura, os superintendentes locais, regionais e estaduais perderam a prerrogativa de fazer mudanças nesses fiscais, como faziam antigamente. Qual que é uma das reclamações que está no inquérito? É que o fiscal Antônio começava a fazer uma fiscalização na empresa A, e ele começava a apertar, o superintendente ia lá e trocava o Antônio do lugar para ele não prosseguir. Essa é uma das acusações. A partir de maio do ano passado, houve uma mudança numa portaria, onde nós retiramos essa prerrogativa do superintendente. A partir daí, só pode ser mudado um fiscal de local, da atividade dele, com a aquiescência da Secretaria da SDA, de Defesa Agropecuária, comandado pelo Dr. Rangel, e com ato do secretário executivo, o Elmar Novak. Portanto, eu tenho certeza que há mais de um ano, ou um ano que eu cheguei no Ministério da Agricultura, isso nós não temos mais. Mas como o inquérito vem de 2 anos atrás, nós precisamos olhar isso com toda certeza. Então, esse é um dos pontos. O outro é saber se os produtos que estão lá, nesse momento, sendo produzidos, em toda a sua cadeia dentro dessa planta frigorífica, se ela está efetivamente recebendo as fiscalizações necessárias. Então, são esses os pontos que a Força Tarefa vai fazer. Com os 21? Com os 21. E essa auditoria, ela difere? Não, a auditoria que veja bem, a auditoria que eu estou utilizando é assim, nós vamos olhar a partir do inquérito para trás como é que as coisas aconteceram. Essa é a auditoria. A preventiva, a fiscalização do dia a dia, o fiscal vai estar lá para saber se aqueles procedimentos estão efetivamente sendo cumpridos na expedição desses produtos.
Nós poderíamos tomar uma decisão mais drástica, por exemplo, de interditar todas essas plantas? Poderiam, mas vamos chamar assim, o efeito na cadeia, o efeito para os produtores rurais seriam muito grandes, porque a partir do momento em que você bloqueia uma empresa dessa, você está bloqueando todo o sistema. E cadeia produtiva significa é o produtor de grãos, é o criador de pintinhos, é o cara que aloja os pintos, é o transportador, é a parte do frigorífico e o consumidor. Quer dizer, se você travar tudo isso de uma vez só, você trava o sistema. Por isso, nós estamos fazendo, então, esse regime especial de fiscalização. E nas 3 que foram interditadas, também nós vamos estar olhando os processos agora e tentar retirá-las o mais rápido possível também dessa lista, porque os prejuízos são muito grandes para todos. O Itamaraty, o governo brasileiro, não recebeu qualquer comunicação de embargo de importação de produtos brasileiros. Essa é a informação. Lorena Rodrigues, do Estadão. Complementando a pergunta da colega, existe o temor de que algum país suspenda as importações? Nas conversas extraoficiais já tem algum indicativo de que isso possa acontecer? Na reunião, teve algum indicativo de que isso possa acontecer? Na conversa do presidente Temer com o presidente dos Estados Unidos, a operação foi abordada, o presidente tranquilizou o presidente dos Estados Unidos sobre essa questão, e eu queria saber por que o ministro Serralho não participou hoje das reuniões. No que cabe ao Itamaraty responder, as respostas são não, não e não. Em nenhum dos casos. Não houve referência na reunião de embaixadores, não houve referência na conversa telefônica do presidente, e eu não vou aqui especular sobre hipóteses. Com respeito ao Ministério da Agricultura, nós estamos nos comprometendo de ainda hoje, ou no máximo amanhã pela manhã, liberar no nosso site o nome das empresas, para onde elas exportaram nos últimos 60 dias e dar total transparência por onde essas mercadorias foram circular, em qual mercados elas chegaram. Dando o número do CIF, dando o nome das empresas, dando os países para onde elas foram mandadas e os mercados que elas foram comercializadas. Então, da nossa parte... E o produto, obviamente, se é frango, se é ave, se é bovinos, mas nos levantamentos iniciais que nós temos, nós podemos dizer que pouquíssimas empresas dessas 21 tiveram alguma movimentação nos últimos 60 dias. E que também nós vamos informar muito rapidamente, com toda a transparência, para ter esses dados. Raquel Gamarski. Não posso responder se foi convidado. Está aqui o secretário. Desculpe. Não, por favor. Porque encontra-se em agenda externa. Raquel Gamarski. Boa tarde, ministro. A Comissão Europeia comunicou por e-mail há pouco que ela pediu esclarecimentos ao governo brasileiro sobre a operação. Queria saber quando que esses esclarecimentos serão dados e que tipo de informação a Comissão pediu ao governo. Ela só comunicou à imprensa internacional que foram pedidos alguns esclarecimentos. E que outros países pediram diretamente esclarecimentos para o governo brasileiro? E principalmente a União Europeia, que mostrou ontem uma preocupação maior com... As notícias que nós temos são praticamente notícias vindo pela imprensa ou por sites. Oficialmente, nós não recebemos ainda... O Dil só me ajuda. Recebemos oficialmente de alguém? União Europeia e China. Então, foi que nos pediram informações. Eu acho absolutamente natural que os países façam isso. Eu estaremos prontos a responder a todos os países que se manifestaram. Eu acho absolutamente normal que façam os questionamentos e que, como eu disse antes, nós temos que ser o mais transparente possível nesse processo, dando as informações imediatas para que não restam dúvidas sobre a lisura do processo que o Brasil tem. Vamos responder hoje ainda à Comunidade Europeia e à China também. Laís Liz, do G1. Oi, ministro. O Ministério informou, falou que não existe nenhum risco sanitário nos problemas detectados pela Polícia Federal. Eu queria entender se houve uma verificação do material recolhido pela Polícia Federal e se não existe nenhum risco para a saúde pública com relação à presença daqueles ácidos para tratar a carne estragada ou a presença de materiais como papelão, que foi citado em um dos áudios da Polícia Federal.
Bem, eu acho que essa questão é muito mais da forma como foi comunicado, a narrativa que foi feita. Eu não posso ter controle sobre o que as pessoas, como as pessoas se expressam. Por exemplo, nessa questão do papelão, está claro no áudio, no que está lá colocado, de que estão se falando de embalagens e não falando de misturar papelão na carne. Seria uma coisa, uma idiotice, um negócio, uma insanidade, para dizer a verdade, porque as empresas brasileiras, elas investiram alguns milhões e milhões e milhões de dólares nos seus mercados, conquistar mercados, é mais de 10 anos para você consolidar um mercado, e aí você pega uma empresa que é exportadora e vai dizer, vai misturar papelão na carne? Pelo amor de Deus, não dá para aceitar esse tipo de situação. Então, a narrativa nos leva a criar até fantasias. Quer dizer, a partir de uma fala, as redes sociais, a mídia começa, cada um fala de uma maneira, e isso vai criando uma expectativa diferente. Por exemplo, a questão de carne de cabeça de porco pode ser utilizada? Pode. No regulamento está lá escrito, em percentuais, em determinados produtos. Portanto, a fala de uma dessas empresas que está comprando matérias-primas para utilizar o A em B ou C, ela é permitida, não tem irregularidade nesse processo. Então, em função da narrativa, é que se criou esse grande problema que nós estamos aqui colocados hoje. Não estou dizendo que não tenha sentido a investigação. Com toda certeza tem. Com toda certeza tem. Quando nós falamos assim, fiquem tranquilos, é porque a gente conhece que a maior parte do nosso sistema, 99% dos produtores de alimentos do Brasil fazem a coisa transparente e fazem séria. Exatamente. Estou dizendo da narrativa que aconteceu. Né? É a narrativa, porque muitas coisas que foram ditas no comunicado não estão no inquérito. Portanto, nós temos que separar essas questões e a preocupação nossa é de tranquilizar a população pelo que eu estou lendo no inquérito, que o que está no inquérito está na vida, o que não está, não está. A não ser que venham novos fatos, novos elementos. Cristiano Zaia, do Valor. Ministro, eu gostaria de perguntar, com base no que o senhor disse agora, como que o senhor avalia a condução da Polícia Federal nessa Operação Carne Fraca, se o senhor ou a equipe do Ministério identificou possíveis exageros, vocês foram comunicados de absolutamente todos os apontamentos sanitários, por exemplo, e com relação à questão internacional, se o senhor vai ter mais reuniões amanhã e se o senhor está preocupado com possíveis efeitos para o preço da carne, por exemplo, que o representante da CNA chegou a levantar essa questão agora mais cedo, que pode haver, né, questão de especulação do preço da carne amanhã, com a abertura do mercado. É isso, obrigado. Bom, com respeito às questões da Polícia Federal, nós respeitamos as investigações. Não há problema nenhum. Nós questionamos hoje o diretor-geral da Polícia Federal, que estava conosco nas reuniões, porque da não presença do Ministério da Agricultura nas investigações. Porque nós não estávamos presentes, por exemplo, para responder que cabeça de porco pode ser utilizado na formulação de embutidos. Por que nós não estávamos presentes? Para saber que ácido ascórbico é vitamina D, C, e pode ser utilizado nos processos. Então, o nosso comandante da Polícia Federal foi claro e disse o seguinte, olha, nós não comunicamos o Ministério porque a investigação era sobre pessoas do Ministério. Começou como uma investigação de servidores do Ministério. Portanto, comunicar o Ministério da Agricultura de uma investigação sobre elementos do Ministério colocaria em risco a operação. Eu acho que está correta a explicação. Passado essa fase, o que ficou combinado hoje é o seguinte, o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal, de hoje em diante, atuarão juntos. O Ministério da Agricultura estará com seus técnicos explicando, tecnicamente, para os agentes da Polícia Federal, o que é certo e o que é errado na visão dos nossos regulamentos.
O que está protegido pelos nossos regulamentos deverá ser imediatamente colocado fora. Então, daqui para frente, a investigação continuará, terá todo o nosso apoio, mas com o amparo técnico que não houve até agora. Por exemplo, não há, até esse momento, laudos dos produtos que foram ditos que estavam alterados. E, mais uma vez, a explicação é, como é que eu vou chamar o Lanagro, vou chamar a agricultura para fazer os laudos, se eu não sei quem que está envolvido nesse processo? Então, eu quero crer que a investigação de hoje para frente, ela tomará um outro rumo, vamos chamar assim, do aspecto da investigação policial, aliado à ciência, o conhecimento e os regulamentos que nós temos internamente. Com respeito a mercado, você falou, né? Eu tenho preocupação, sim, tenho preocupação. O Brasil é um grande exportador de alimentos, nós temos 7% do mercado mundial de alimentos. Uma atuação forte de países impedindo o recebimento dessas mercadorias nos seus países significa, sim, uma crise muito grande no Brasil. Significa uma parada dos processos e a gente teria grandes dificuldades para colocar isso novamente em pé. Por isso, o nosso apelo aos embaixadores que aqui vieram hoje, o nosso esclarecimento a eles de que nós estamos trabalhando muito fortemente, o governo como um todo, para resolver esse assunto. Encerramos aqui a coletiva, agradecemos a presença de todos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva após reunião do presidente Michel Temer com ministros e representantes do setor agropecuário. O presidente também se reuniu hoje com embaixadores de países que importam a carne brasileira. O ministro da